Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na aula de quarta-feira, na aula online do dia 22, nós falamos sobre esse tema, sobre esse assunto que é referente às semanas de aula da 14ª e 15ª semana. Como nós vamos ter uma atividade avaliativa também desse conteúdo, então eu vim aqui fazer um videozinho para poder estar abordando novamente para aqueles que não assistiram ou aqueles que ficarem com dúvida, ok? Primeira coisa, nós temos que identificar no triângulo retângulo os catetos. Então, olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Esse quadradinho rosa que está demarcando o ângulo de 90 graus. Então, nós sabemos o seguinte, que o ângulo que está, o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Os outros lados, já sabemos que são conhecidos como catetos. Porém, para razões trigonométricas, é preciso você identificar esses catetos em relação ao ângulo que você vai estar trabalhando na atividade. Então, aqui, observe que nesse triângulo temos o ângulo B, que está destacado. Então, em relação a esse ângulo, nós vamos dizer se o cateto B ele é um cateto oposto ou adjacente, da mesma forma com o lado C, o cateto, né, que representa aqui o lado C. Bom, já que é o ângulo B que está aqui demarcado, o lado que está de frente para esse ângulo, oposto a esse ângulo, ele é chamado de cateto oposto, ok? E o outro lado que sobra, o outro cateto, né, nós costumamos dizer que ele é vizinho do ângulo B aqui. Ele é chamado de cateto adjacente. Então, para frisar é o seguinte, você tem que identificar qual é o ângulo, tá? Para poder saber quem é o cateto oposto e o cateto adjacente dele. Esse ângulo, gente, não vai acontecer quando for 90 graus, não, em relação aos outros dois ângulos que sobram. Então, aqui, ó, cateto adjacente é o lado vizinho do ângulo, podemos dizer assim. E o lado que está de frente para o ângulo que você está trabalhando é chamado de cateto oposto. Ele é o lado oposto ao ângulo. Então, vamos tomar aqui outro exemplo. Agora, em relação ao ângulo C. Eu já sei que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Então, ele já está destacado aqui. Agora, em relação ao ângulo C, os outros dois catetos, eu vou identificar eles. Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Como eu falei, o lado que está de frente para o ângulo que eu estou analisando, ele está oposto a esse ângulo, então ele é o cateto oposto. O outro lado que sobra, o outro cateto, ele está, olha, é vizinho, né? Nós costumamos dizer assim, do ângulo que eu estou analisando. Então, ele é o cateto adjacente. Ok? Então, frisar isso para poder identificar cateto oposto e cateto adjacente. Por quê? Na hora de aplicar as razões trigonométricas, nós precisamos verificar os valores correspondentes a esses três nomes: hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Aí eu vou passar no próximo slide aqui, ó, quais são essas fórmulas. Fórmula de seno, esse sem e aqui com azinho, esse que parece um A, né, mas é uma letra grega chamado alfa, aqui é seno de alfa, é uma fórmula, tá? Então, qual é
o cálculo seno de alfa, esse alfa é um ângulo, tá? O que estiver sendo trabalhado na atividade, então seno de alfa é igual medida do cateto oposto ao ângulo alfa, ao ângulo que eu estou trabalhando, sob a medida da hipotenusa, ok? Temos também cosseno de alfa. Olha aqui em cima, razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. Então, eu mostrei o seno. Agora, temos também a formulazinha do cosseno, a razão trigonométrica envolvendo cosseno. Cosseno do ângulo. Qual é a fórmula? Medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. É por isso, tá vendo, que vocês têm que identificar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Porque dependendo da fórmula, ou você vai usar seno, ou cosseno, ou então a tangente. Então, tangente de alfa é igual. Aqui eu já utilizo medida do cateto oposto sob a medida do cateto adjacente. Aqui nós temos uma tabelinha identificando razões trigonométricas de ângulos notáveis. Por quê? Ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus, eles são identificados como ângulos notáveis. Geralmente é o que mais aparece nos problemas, nas situações, nos desafios, ok? Essa tabela aqui está demonstrando o cálculo, o valor numérico desses senos e cossenos e tangentes desses ângulos. Então, aqui eu tenho, ó, quando o ângulo é 30 graus, o seno dele equivale a 1/2, o cosseno, raiz de 3 sobre 2, a tangente, raiz de 3 sobre 3. Então, o que acontece? Na hora de você resolver, dependendo do que você estiver fazendo, seno, cosseno ou tangente, você terá que substituir, tá? Se for seno de 45 graus, na fórmula você vai substituir 45 graus por raiz de 2 sobre 2. Ah, tá lá cosseno de 60 graus. Você vai substituir cosseno de 60 graus por o valor numérico dele, que é 1/2. Bom, existe também uma tabela mais completa que corresponde às razões trigonométricas de ângulo de 1 grau até 89 graus, ok? Então, vamos supor que na atividade apareça lá ângulo de 10 graus. Você tem que calcular ângulo de 10 graus. Tem que utilizar esse ângulo. E é cosseno de 10 graus. Então, você vai substituir. Você vai olhar nessa tabelinha aqui e vai ver qual é o cosseno. Aqui, ó. Cosseno, coluna do cosseno. Cosseno de 10 graus é 0,9848, né? 0,9848. Então, na hora da fórmula, você vai substituir cosseno de 10 graus por esse valor. Próximo slide, eu vou estar apresentando exemplos de como que nós vamos fazer essas aplicações. Lembrando que tem a tabelinha das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, que são os de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E temos também essa outra tabela aqui, que já apresenta os valores na forma decimal. Vamos para a aplicação. Raios de sol incidem com uma inclinação de 45 graus em relação ao solo, sobre um poste de 3,7 metros de altura. Determine o comprimento da sombra do poste. Então, aqui tem a representação gráfica da situação. O poste, o sol, esse pontilhado aqui, ó, são os raios do sol, que incidem numa inclinação de 45 graus em relação ao solo. Aqui, aonde está o X, está representando a medida que está querendo encontrar, né? Que é a medida da sombra. E aqui temos a altura do poste. Então, você vai ver o seguinte, que o poste, junto com
a sombra, né, que está aqui no solo, junto com o pontilhado, forma o quê? Um triângulo retângulo. Você tem que visualizar esse triângulo retângulo, ok? Então, visualizando esse triângulo retângulo, nós vamos identificar quem é a hipotenusa e qual lado que é cateto oposto e qual é cateto adjacente. Então, já sabemos que o maior lado do triângulo retângulo, então é onde está o pontilhado, ele representa a hipotenusa. O lado que está oposto ao ângulo de 45 graus, que é quem eu vou analisar, né, a medida de 3,7 vai representar quem? Se é o lado que está oposto ao ângulo, então ele é o cateto oposto. E o X que está representando a medida da sombra que eu tenho que encontrar, ele é o cateto adjacente. Aí você vai ver o seguinte: eu preciso de 2 dados para saber qual fórmula que eu vou utilizar. Então, eu tenho o dado de cateto oposto e tenho o dado do cateto adjacente, que é quem eu quero descobrir. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, porque na hipotenusa não tem valor nenhum, não tem letra nenhuma, não tem nada, de acordo com a questão, eu não tenho que descobrir esse lado, o valor desse lado, eu vou olhar na fórmula, nas 3 formulazinhas, qual é, né, a situação, qual é a fórmula que utiliza cateto oposto e cateto adjacente. Verificando nas 3 fórmulas, nós vamos encontrar que a tangente que utiliza medida do cateto oposto, medida do cateto adjacente. Então, eu vou vir aqui e vou substituir. Bom, tangente de alfa é o ângulo. Qual é esse ângulo? 45 graus. Medida do cateto oposto ao ângulo, 3,7. Sob medida do cateto adjacente, x. Ok? Aí, eu vou... Lembra, eu tenho que substituir essa tangente de 45 graus pelo valor numérico dele. Como 45 graus é um ângulo notável, eu vou naquela primeira tabelinha e verifico qual é a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus equivale a 1. Então, eu substituí, ó, aonde estava a tangente de 45 graus, eu coloquei o quê? 1. Igual a 3,7 sobre o x. Aqui agora eu faço uma multiplicação cruzada, gente, tá? Então, x vezes 1 vai dar o quê? X igual a 3,7 metros. Encontrei o valor, né, o comprimento da sombra, que é o que está aqui pedindo na questão. Próxima questão aqui, ó. Determine a medida do maior lado do triângulo retângulo a seguir. Aqui eu já tenho o triângulo retângulo e ele quer a medida do maior lado, no caso, que é esse lado aqui. E nós sabemos o quê? Que o maior lado do triângulo retângulo corresponde ao quê? Hipotenusa, né? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Outro dado que eu tenho aqui, ó, é esse 3 centímetros. Bom, esse 3 centímetros é o lado que está, ó, de frente para o ângulo que eu estou trabalhando, que eu vou analisar, que é o ângulo de 30 graus. Então, esse lado aqui, ele é o cateto oposto. E o outro lado que sobra, que é o cateto que está vizinho do ângulo de 30 graus, cateto adjacente. Só que aí, vamos lá, quais são os dados que eu vou precisar? Se ele quer descobrir a medida do lado maior do triângulo, então eu sei que eu vou utilizar a hipotenusa. E um outro dado que eu tenho é o cateto oposto. Então, eu vou usar cateto oposto e hipotenusa na fórmula. Então, eu tenho que ir lá naquelas 3 formulazinhas e ver qual delas que usa cateto oposto e hipotenusa. Aí, eu vou verificar que é a fórmula do seno. Então, tá aqui, ó, seno de alfa é igual medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Eu vou substituir seno de alfa pelo ângulo
30 graus. Então, vai ser seno de 30 graus. Igual, medida do cateto oposto, quem é o valor? 3 centímetros. Então, eu coloquei 3. Sob a medida da hipotenusa, como eu quero encontrar a hipotenusa, que é o maior lado, então eu vim aqui e coloquei representando a letra X. Poderia ter colocado qualquer outra letra. Agora, fazer o quê? Ir na tabela e verificar qual é o valor numérico de seno de 30 graus. Aí na tabelinha está dizendo que é 1/2. Então, eu substituí 1/2 igual 3 sobre x. Vou fazer o quê? Uma multiplicação cruzada aqui, ó. 1 vezes x, x, que vai ser igual a 3 vezes 2, 6. Então, eu encontrei que a medida do maior lado equivale a 6 centímetros. Bom, vamos para o último exemplo agora. Aqui eu já tenho um triângulo retângulo e tá aqui, né, a incógnita x. Então, eu tenho que descobrir a medida desse lado aqui. Aí, de novo, o que você vai fazer? Identificar, né, os lados de hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, para poder você saber quais são os dados que você tem. Então, eu sei que o maior lado aqui, que está com a medida 10, representa a hipotenusa. Esse lado que está de frente para 24 graus, ele é cateto oposto. E o outro que sobra, cateto adjacente. Aí tá, os dados que eu tenho são de cateto oposto e hipotenusa, porque é onde tem o x e é onde tem o 10. Então, se eu tenho esses dois valores, então é porque eu vou utilizar somente eles. Aí a fórmula que usa os dois é quem? É a fórmula do seno. Aí de novo eu tenho que fazer o quê? Aonde está alfa, eu vou colocar o ângulo, que é 24 graus. Então eu coloquei, ó, seno de 24 graus é igual medida do cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o x. Medida da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o valor de 10. Aí eu substituí. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual é o valor numérico do seno de 24 graus. Esses 24 graus não está na tabelinha dos ângulos notáveis, está naquela tabela maior, lembra? Então, nós temos que pesquisar na tabela maior o seno de 24 graus. Aí, eu venho aqui na tabelinha e vou procurar aqui, ó, olha só, primeira coluna aqui, ó, ângulo, depois a primeira coluna depois de ângulo é seno. Então, eu venho aqui, procuro 24 graus, e encontrei que seno de 24 graus equivale a 0,4067. Aí, o que eu faço? Eu volto aqui e substituo seno de 24 graus por 0,4067, que é igual a x sobre 10. Vou fazer a multiplicação cruzada de x vezes... x eu vou multiplicar com quem? Debaixo desse número é como se tivesse o quê? 1, não é isso? Então, x vezes 1, x. Esse valor vezes 10 vai ser igual a 4,067, que é o valor do x, né, do lado aqui do cateto oposto que eu estava procurando, ok? Então, é isso aí, galera. Qualquer coisa, me chamem no zap, tá? Bons estudos, tá? Mas não deixe de fazer a atividade avaliativa valendo 10 pontos.